Deus que operava milagres no Velho Testamento é o mesmo Deus que opera no Novo e nos nossos dias atuais. Aliás, para Deus não tem a eternidade é Deus. Por isso que Hebreus 13:8 está escrito que Jesus é o mesmo ontem, lá no passado, ontem, hoje e ele será eternamente. Jesus não mudou, jamais mudará. Então, os mesmos milagres que ele operava no passado, ele opera nos dias de hoje. Basta tão somente você crer. Diz assim, Êxodo, capítulo de número 15, apenas o versículo 26. Êxodo, capítulo 15, apenas o versículo 26. Todos encontraram? Digo amém. Leiamos, portanto, a palavra do Eterno, que nos diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Diga amém. Podeis tomar assento um minutinho só. Que palavra linda e poderosa, porque eu sou o Senhor que te sara. Por isso que eu comecei dizendo que o mesmo Deus que operava antigamente, ele opera nos dias de hoje. Só que esse versículo, ele está no condicional. Veja bem, se ouvires, tem que ouvir. Ouvir o quê? A palavra, ouvir os mandamentos, ouvir a voz de Deus. Se ouvires, com os ouvidos atentos, atentamente, a voz do Senhor teu Deus. Que mais? Fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Está fazendo tudo certinho? Às vezes tem gente que está andando torto, está fazendo as coisas tudo tortas, sinuosas, torcidas, e quer que Deus opere o reto na vida dele. Você anda todo torto, você tem que endireitar. Por isso que provérbio, o sábio Salomão diz que a gente tem que endireitar as nossas veredas. Perguntai qual é o caminho e andai pelo caminho reto. Então veja bem, não era somente ouvir, era fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Que mais? Inclinares os teus ouvidos aos mandamentos. Olha para cá, a palavra. E guardares todos, não é alguns não, viu? Guardares todos os seus estatutos. E aí, depois dessas 4 recomendações, aí vem a promessa. Está escrito em seguida: nenhuma das enfermidades que coloquei sobre o Egito, o que eu pus sobre o Egito, tá? Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. E aí depois do ponto e vírgula, porque eu sou o Senhor que te sara. Jesus veio a esse mundo com as mesmas características. Preste bem atenção. Jesus, no seu ministério, ele operou 35 grandes milagres. Quantos milagres? 35 grandes milagres. Tem outros que João escreveu no capítulo 21 e o verso 25. João, o evangelista, escreveu, dizendo que há muitas outras coisas que Jesus fez. João 21, vê lá, Fer, verso 25, depressa, você já foi mais rápido. Olha aí,
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Ou seja, aí o contexto é muitos outros milagres que Jesus fez. E se cada um dos quais fosse escrito ou escrita essas coisas, ele disse: cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros. Claro que João falava dos dias daquela época, o seu mundo de então. Ele estava dizendo, se fosse para escrever os feitos, as maravilhas, as coisas que Jesus fez no seu ministério, nem ainda todos os livros daquele tempo, não é de hoje, todos os livros daquele tempo não podia conter. Porque você sabe que quando vai se falar de um milagre, você tem que contar como ele aconteceu. Então, você tem que contar a história. Então, contando não daria. Foi o que João falou. Mas Jesus, ele continuou operando milagres. Gente, nós estamos numa cruzada de fé e milagres. É impossível que alguém, estando com a vida ok, certinha, fazendo tudo certinho, andando no caminho reto, ouvindo a voz de Deus, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos, é impossível você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. É impossível que você saia daqui sem receber algo da parte de Deus para você, para sua casa, para sua família. É impossível. Agora, muitas vezes nós não queremos deixar o pecado, não queremos deixar as coisas erradas, não queremos fazer o que é reto aos olhos do Senhor, e aí as orações não são atendidas. Você sabia? O Espírito Santo está colocando agora no meu coração, está quentinho. João capítulo 9, verso 31. É uma resposta de Deus para você. Pastor, eu não sei. Por que, pastor, as minhas orações não são atendidas? Por que Deus não responde? Por que eu não alcanço o milagre? A resposta de Deus está aí para você. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Você está na igreja, está ouvindo a palavra, mas não quer deixar as coisas erradas, não quer deixar as coisas que te levam para o abismo, você persiste em praticá-las. Deus não está ouvindo a minha oração. A resposta está aí. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas olha depois do ponto e vírgula. Que está escrito: mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Fica em pé, irmão. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer, aleluia. Mas você tem que andar certinho, meu irmão. Você tem que estar no prumo. Você leu lá em Amós, quando Deus mandou colocar o prumo. O Carlos conhece bem esse instrumento, o prumo, né? Quando você está levantando uma parede, se não usar o prumo, a parede sai torta. Aí você tem que colocar o prumo, né? A mesma coisa quando você coloca lá o prumo em cima, ele tem um pedacinho de madeira, ele tem que estar passando bem coladinho ali na parede embaixo. Aí está no prumo. Se ficar um tanto assim, a parede está torta. Tem crente que está andando torto e quer que Deus faça coisas retas na vida dele. Não vai acontecer, meu irmão. Tome hoje uma decisão. Pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero, a partir de hoje, fazer com que as minhas orações sejam atendidas. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Ele e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. E quando Deus ouve, Deus responde. Deus envia o milagre. Deus envia a resposta. Tem resposta de Deus chegando para você hoje aqui. Vem cá.